Vamos para mais uma aula. Agora que você já sabe a respeito da comunidade de cultivadores de plantas carnívoras, Rafa, como eu faço para começar a cultivar plantas carnívoras? Como eu faço para eu ir a partir do começo, né? Qual é o meu primeiro passo a respeito de multiplicação? Como eu faço, por exemplo, para eu escolher e depois chegar aqui, nesse nível aqui, ó, de cultivo, né? Bom, galera, primeira coisa é lembrar que isso é uma jornada, é uma caminhada. Você tá achando estranho que você tá me vendo, só tá vendo a minha mão. É claro, na maioria das vezes, o formato que vocês vão ver essa aula é dessa forma aqui, tá? A galera que já tá mais acostumado, já viu lá no YouTube. Claro, Rafael, eu não te conheci no YouTube. Eu te conheci por um anúncio, eu te conheci por uma indicação de um amigo que falou que o seu curso é muito bom e é muito bom mesmo. Você vai aprender muita coisa legal, prático, rápido e interessante, tá? Então, a partir desse momento, você já sabe que é assim que a gente grava, tá? Então, vocês, na maioria das vezes, vão ver as plantas e não vão ver eu. Primeiro passo é você escolher uma espécie e seguir esse caminho por enquanto, tá? Escolha, por exemplo, espécies que são mais fáceis de você cultivar. Por exemplo, tá? Dioneias muscípulas, que a gente vai ver daqui a pouco. Você vai ver também nepentes, tá? Principalmente quando falamos a respeito de nepentes, que são essas espécies aqui, nós precisamos nos atentar a muitas informações. Partindo desse ponto é que nós podemos chegar aí a uma conclusão. Bom, primeiro passo de tudo, escolha uma espécie que você quer cultivar. Você quer começar como a maioria começa? A maioria das pessoas começa pela Dioneia muscipula, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Escolha, por exemplo, uma dioneia, uma pinguícula. Eu tenho cultivadores na nossa comunidade de plantas carnívoras que começaram com essas plantas aqui, ó. Essas plantas são as pinguículas, são muito parecidas com as suculentas, são plantas fáceis, você pode ter dentro de apartamento, você pode ter ela com baixa luminosidade, são plantas que não precisam de muita rega, não precisam de altíssima umidade, elas crescem geralmente em cantos de rochas, em troncos mortos, enfim, são plantas que não precisam de muito, tá? Então, para você entender, por exemplo, pinguículas seriam uma ótima escolha para você começar. Por exemplo, outras pessoas, por exemplo, que talvez morem em apartamentos ou algo do tipo, queiram dróseras ou queiram nepentes, como essas plantas aqui, ó. Essa daqui é uma nepentes dieriana. É uma planta que é considerado um cultivo de médio para o difícil, tá? Dificuldade. Antes de você começar a cultivar espécies como nepentes, você precisa entender as condições climáticas dessas plantas. Quais são as condições que você vai poder oferecer para sua planta antes de poder ter ela, tá? O que ela precisa, por exemplo? Nepentes, vamos falar um pouco de nepentes, né? Precisa de uma estufa, dependendo da espécie. Se você escolher errado, ela talvez não goste muito do calor, ela não goste muito do frio, ela talvez não, você é uma pessoa que não tem tempo de ficar muito em casa e aí ela precisa de rega, ela precisa de umidade. Você mora num apartamento e não tem uma área, não tem uma janela. A maioria das plantas carnívoras necessitam de luminosidade alta, necessitam de pelo menos essa luz aqui, ó, difusa, né, entre plástico, mas que é uma luz que está entrando aqui e está garantindo. No caso de nepentes, elas estão com a umidade alta. Aqui dentro ainda está com a umidade um pouco baixa, tá em, vamos olhar ali, 60%, tá? Subindo para 25 graus. Então a temperatura aqui começa a ficar adequada para elas. No caso das minhas nepentes, eu precisei fazer uma estufa para adequar as plantas ao clima adequado, né? Então, entenda quais são as condições das suas plantas. Quer ter, por exemplo, uma dioneia? Vou mostrar para vocês. Então, nós estamos aqui a céu aberto. Olha o patinho cantando. São os gansos aqui do sítio onde as plantas são cultivadas, tá? Então, você tá vendo aqui a Dioneia muscipula. Se você quer ter uma espécie dessa daqui, você precisa entender que para essa espécie ficar com essa coloração, para essa espécie ficar desse tamanho, para que ela consiga sobreviver, para que ela não morra com fungos, com bactérias, com cianobactérias, enfim, para que ela não morra com algas, para que ela não sufoque, você precisa
precisa entender, primeiramente, que as geoneias precisam de luz, precisam de água, mas dependendo das condições, pouca água, você também vai ver aqui no curso. Que, por exemplo, dróseras precisam de altíssima luminosidade, sol. Na maioria das vezes, as dróseras, por exemplo, essa daqui, ó, vamos lá, vamos dar uma olhadinha mais de perto, tá? Ó, Drosera Burmani Red, por exemplo, ela precisa de muito sol. Muito sol, é uma planta que se desenvolve muito bem no sol, tá? Entre outras, ó, a capensis, vamos olhar mais de perto a Drosera capensis, ó. Drosera capensis também precisa de sol, tá? Então são plantas que na maioria das vezes precisam de sol. Rafa, eu moro em apartamento, e aí, como é que vai ser? Como que vai funcionar? Eu não vou poder ter elas em casa? Cara, isso depende. Por quê? Quanto mais você precisar adequar a planta às condições climáticas dela artificialmente, mais você vai gastar. Sol é de graça, a luz do dia é de graça, mas para você ter dentro de casa, você talvez precise de uma lâmpada Grow, que é uma lâmpada para cultivo indoor. Dá para fazer com lâmpada cultivo indoor? Dá para fazer com lâmpada cultivo indoor? Sim. Dá para você montar um mini terrário dentro da sua casa. É muito legal. Dá para fazer as condições exatamente como vocês estão vendo aqui, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, e vai ficar muito legal. Fazer esse musguinho aqui, ó, bonitinho, olha só que legal, que interessante. Ou esse vermelho aqui, ó, chileno, também, você também vai poder fazer ele crescer dentro da sua casa, fazendo as condições certas. Mas Rafa, como que eu começo com plantas carnívoras? Você ainda não disse oficialmente. Bom, já lógico que eu disse. Escolha uma das espécies mais fáceis de cultivar. Minha dica, comece com dioneias, comece com dróseras, né? O mais legal de você começar com dróseras, com utriculárias, por exemplo, que são essas aqui, ó. Olha só que interessante. É você começar com sementes de dróseras, por exemplo, tá? Olha só essas sementes aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó, sementes de dróseras, é muito legal. Partindo do ponto lá da comunidade de plantas carnívoras, nessas comunidades vocês conseguem sementes por doação de graça, na maioria das vezes. Você consegue ter sementes de drósera gratuitamente e começar a ter assim, ó, por exemplo, capilares, ó, Burmani Hong Kong, Burmani típica, Burmani Red, e várias outras que você pode ir fazendo a partir de trocas de sementes. Comece com sementes de drósera, vai aprendendo a respeito dessas plantas. Para dioneias, comece com uma dioneia típica. Comece com uma dioneia, talvez que não, entre aspas, não tenha uma raça definida, né? Comece com uma dioneia simples, por exemplo, essa dioneia aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Ali é uma dioneia típica, ó, dioneia típica. São dioneias que você vai pagar aí no máximo 5, 10, no caso agora estão mais caras, né, as maiores, agora você vai encontrar elas por 15, 20 reais, mas que você vai começar do básico, entendeu? Você vai começar a partir de plantas que você vai entender como que funciona o cultivo delas, tá? A partir daí você vai entender que dioneias precisam de sol, dróseras precisam de sol, e no caso das nepentes, vamos lá. Para nepentes, talvez você precise fazer algo desse tipo aqui, ó. O que é isso? É uma estufa. Porque eu tenho uma quantidade grande de plantas e também a maioria das plantas que estão aí necessitam de condições especiais. Essas nepentes, por exemplo, precisam de altíssima umidade, precisam de condições de rega específica e na maioria das vezes temperaturas acima de 28 graus para que elas não venham morrer. A partir desse princípio você vai ver que é muito fácil você trocar estacas, por exemplo, que são cortes dessas plantas aqui, você vem aqui, corta, multiplica e troca com outras pessoas, você faz mudas e troca com outros cultivadores, e a partir daí o cultivo vai ficando cada vez mais saudável e mais legal, porque você vai fazendo trocas, tá? Existe também, claro, a oportunidade de você comprar essas plantas. Você encontrar em sites como plantascarnivorasbrasil.com.br, na Flora Ono, Flora Marcos Ono, ou no esculturaviva.com.br, que são sites que vendem plantas carnívoras
hoje aqui no Brasil e você encontra todas elas facilmente. Claro, participando da nossa mega feira online que acontece todos os meses também, tá? Ou até mesmo se o nosso site já estiver ativo quando você viu esse vídeo, acessando o Universo das Carnívoras, você também pode comprar a sua planta carnívora e iniciar o seu cultivo. Muito legal, né? Muito interessante. Bom, a partir daí você já sabe, escolha uma das espécies, comece com ela, entenda sobre ela e a partir desse ponto você vai evoluindo. Nepentes, por exemplo, elas têm variações de altitude, de temperatura. E quanto mais alto, mais difícil fica de cultivar essas plantas. Talvez, dependendo das condições, aonde você mora, você talvez não vai poder ter uma Nepentes de Eriana. Ou você queira ter uma Nepentes Rajá e você não vai poder ter. E é para isso que esse curso serve, para você aprender quais são as plantas e quais são as condições específicas que cada uma delas precisa. Bom, agora que você aprendeu, vamos lá, é hora da gente pôr a mão na massa e entender mais a respeito dessas plantas. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado e até daqui a pouco. Tchau!